Olá pessoal, tudo bem? Continuando com o tema aí sobre escoamento incompressível em vícido, vamos falar aí hoje da equação de Bernoulli. Bom, quando nós estudamos linhas de corrente, nós vimos que no escoamento em regime permanente, a trajetória de um elemento de fluido corria sobre uma linha de corrente. E com isso trataremos nesse vídeo da seguinte questão: quais informações podemos extrair de um escoamento ao analisar a partícula a partir da sua trajetória sobre uma linha de corrente? Para isso, imagine aí, um escoamento bidimensional qualquer, simples, como o escoamento ao redor de um corpo aerodinâmico, conforme a gente está mostrando aí na figura. Tome uma linha de corrente qualquer desse escoamento, na qual a gente possa descrever a dinâmica da partícula a partir de um eixo tangente e de outro normal a essa linha de corrente. Ou seja, a linha de corrente, nesse caso aí, vai ser o nosso sistema de coordenadas. Ao isolarmos aí a partícula e na ausência de tensões cisalhantes, já que o escoamento é víscido, nós vemos que haverão apenas forças superficiais devido às tensões normais e também as forças de campo devido à aceleração da gravidade. Okay? Note que as tensões nas faces são estimadas a partir de uma expansão em série de Taylor. Nós então identificamos as forças e, aplicando a segunda lei de Newton na direção da linha de corrente, temos que a soma dessas forças será igual a massa vezes a aceleração da partícula. Simplificando a equação, a segunda lei de Newton fica da forma conforme mostrado aí. Bom, do diagrama mostrado aí na direita, temos que seno de beta vai ser igual a ΔZ ΔS. E logo, a equação fica em função do desnível somente, da variação de pressão e da aceleração. Além disso, notem que a aceleração de uma partícula é aquela composta das acelerações local e convectiva. Agora, substituindo a expressão para aceleração, a forma final da equação da direção S fica mais ou menos assim. Ainda aí no caso de escoamento em regime permanente com forças de corpo desprezíveis, nós chegamos a uma outra forma aí da equação. E nessa forma da equação, nós temos indicado que nesse tipo de escoamento, uma diminuição da velocidade sempre será acompanhada por um aumento na pressão. Ok? Continuando, ao aplicarmos aí uma análise semelhante a que a gente fez na direção S, na direção normal à linha de corrente, nós teremos como resultado a seguinte expressão. Se a gente simplificar essa expressão, utilizando aí que cosseno de beta é igual a ΔZ ΔN, nós temos uma nova forma da equação. E nessa nova forma da equação, nós temos que ver que a aceleração normal do elemento, ela está na direção negativa de n, Ela aumenta na direção negativa de n. Essa aceleração era chamada de aceleração centrípeta, ok? E ela sempre aparece quando em problemas nos quais nós temos um raio aí, uma partícula, girando de acordo com esse raio, ok? Então, logo, a equação de Euler normal a uma linha de corrente em regime permanente, escoamento incompressível, percorrendo um raio de curvatura R, vai ficar aí com a expressão final dessa forma. Para o caso especial do escoamento com forças de corpo desprezíveis, na direção normal à linha de corrente, como por exemplo, quando o escoamento estiver ocorrendo normal a aceleração da gravidade, ok? A expressão final se simplifica ainda mais, fica mais ou menos desse jeito. E essa equação indica que a pressão aumenta no sentido para fora, partindo do centro de curvatura das linhas de corrente. Logo, uma constatação importante é que a variação de pressão na direção normal a uma linha de corrente reta é nula, uma vez que o raio de curvatura ali vai ser infinito, ok? E assim, a análise de uma partícula sobre uma linha de corrente no escoamento em víscido nos gerou duas importantes relações e agora nós sabemos o que essas expressões significam fisicamente. Por exemplo, tomemos a primeira relação que foi deduzida. Para essa relação, uma partícula que se move de uma distância ds ao longo de uma linha de corrente vai experimentar as seguintes variações.
Então, logo, se a gente multiplicar a equação por ds e substituir cada uma dessas variações, nós vamos chegar à seguinte expressão, que pode ser integrada ao longo de s e que, por o caso especial de escoamento incompressível, fica da seguinte forma, que é conhecida aí como equação de Bernoulli, que necessita de algumas condições para sua aplicação. Note que, obedecidas essas restrições da equação de Bernoulli, a gente pode aplicar ela em quaisquer dois pontos de escoamento, ok? Então, dois pontos geométricos mesmo. Você identifica os pontos a partir de um esquema do seu problema e você aplica essa equação de um ponto a outro, já que essa expressão é igual a uma constante, ok? Bom, continuando com a equação de Bernoulli, nós vimos que a mesma é restrita a escoamento invíscito em regime permanente sobre uma linha de corrente. Como exemplo, vamos aplicar aí nesse escoamento suave, nesse duto, entre um ponto na entrada e um na saída, e nós vamos verificar, né, a partir dessa entrada e da saída, quais são as variações nas formas da energia nas formas de pressão, cinética e potencial em cada um desses dois pontos. Um outro exemplo é o escoamento a Reynolds 1600 sobre um aerofólio NACA 12. Aplicando o mesmo procedimento anterior, mas nesse caso agora do ponto 3 ao ponto 4, nós temos uma expressão semelhante àquela que foi obtida para o escoamento em duto. Notem que é necessário evitar regiões com recirculação, como essa daí da esteira, né? Da mesma forma que evitamos escoamento próximos a paredes, onde os efeitos viscosos começam a ficar importantes. Por esse vídeo era isso. Okay? Um abraço aí para todos. E eu deixo ainda essa atividade para ser entregue no Moodle. Nessa atividade vocês têm que equacionar e provar a impossibilidade de construção desse dispositivo aí mostrado à direita. Ok?